Pronto. Seguinte, Bitcoin no gráfico diário, também dá para considerar no gráfico semanal, tá formando um padrãozinho de alta, tá, rapaziada? Divide sua tela com a gente, cara, que hoje eu não tô com o computador ligado, meu irmão. Eu achei que eu tava compartilhando a tela. Eita coisa, né? Pois é. Hoje eu não tô com o computador ligado, não tô muito disposto a sentar ali não, cara. Eu falo a verdade, tá? Tô feito. Tá certo. Tá conseguindo ver aí todo mundo? Sim. Tela? Seguinte, Bitcoin fazendo padrão de alta no gráfico semanal. Provavelmente, a gente já está indo para a terceira semana. Vou dar um zoom aqui. Aonde a gente não supera a mínima da semana anterior. Essa semana agulhou. A semana passada fez um fundo mais alto. Essa semana, até o momento, fazendo um fundo mais alto também. Claro que hoje ainda é segunda-feira, tem muita água para rolar. Porém, isso daqui, se a gente reduzir para tempos gráficos menores, como 4 horas, a gente consegue ver que o que está se formando aqui é um triângulo simétrico. Triângulo simétrico, padrão de equilíbrio, prestes a ser rompido aqui no gráfico de 4 horas. Só que quando a gente vai analisar esse tipo de figura, a gente sabe que o triângulo simétrico ele tem a possibilidade, 50% de chance de romper para cima, 50% de chance de romper para baixo. Só que quando a gente vai analisar o contexto, em que contexto se encontra esse triângulo simétrico aqui? Se encontra num contexto dentro de uma cunha que está sendo formada de alta, cujo a probabilidade maior é que o rompimento seja ascendente. Então a gente espera um fundo mais alto para entrar. Dá para você pegar essa cunha. Por aqui eu estava vendo uns vídeos aí da galera que está traçando ela aqui, ó, também pode, mas em ambas as situações a gente tem cunha de alta, tá? Eu prefiro trabalhar com essa possibilidade daqui, porque pela volatilidade do mercado, então ele tem respeitado mais isso daqui, mas também dá para traçar ela aqui, ó. Porque o corpo real de todas as velas aqui no gráfico diário, ainda, apesar dessa agulhada aqui, ainda estão dentro desse padrão, tá? Mas caso ela faça esse rompimento aqui, ó, que eu não acredito que vai fazer, não desqualificou o padrão, tá? Porque você tem a possibilidade dela vir retestar esse suporte aqui, inclusive uma ótima oportunidade de trade naquela estratégiazinha que a gente usa, de pescaria de fundo. Inclusive ontem eu abri aquele longzinho de um pouco, né, na Ape, chegou a um pentelésimo do meu alvo, começou a cair, eu saí da operação no lucro. Aí, tipo, um pouquinho depois eu abri outra operação no Bitcoin, que essa sim deu lucro. No Bitcoin eu abri uma outra operação que eu cheguei a fazer quase... Eu saí dela com 30%, mas ela chegou a bater 45% na PNL. Aí já foi uma operação que eu entrei um pouco mais alavancado, porque o Bitcoin ontem ele deu essa agulhada aqui. E aí, Paulão, beleza, irmão? Se quiser habilitar o microfone aí e trocar ideia com a gente, fica à vontade. Beleza, boa noite, boa noite. Eu não dei uma saudação que você estava não atrapalhar. Boa noite, pessoal. Boa noite, Boa Paulo. noite aí. Aí o que aconteceu ontem, o Bitcoin ele deu essa agulhada aqui, depois que eu saí da operação na Ape, ele deu essa agulhada aqui, aonde várias vezes ele rejeitou essa região aqui, ó. Sempre que você vê região deixando muito pavio, assim, fazendo mínimas numa região que deixa muito pavio, é uma região interessante também. Você coloca o stop curto, não chega a ser tão bom quanto aquela estratégia. Por exemplo, se o preço viesse aqui, ó, aqui seria lindo. Mas nessa região aqui, como eu vi que o preço ele estava começando a rejeitar essa região aqui, eu entrei num long aqui, saí hoje mais ou menos, deixa eu botar no gráfico de 1 hora, para ficar mais... Ó, eu entrei exatamente aqui, ó, nessa vela vermelha aqui. Na verdade, eu entrei nessa aqui, nessa agulhada, eu entrei mais ou menos aqui, a próxima vela caiu, eu pensei até na possibilidade de sair da operação,
Mas como eu olhei aqui, num passado recente, eu vi que essa zona aqui era uma zona bem forte, eu segurei a operação, aí eu saí dela, como eu estava alavancado em 50 vezes, eu saí dela mais ou menos aqui, ó. Aqui assim, mais ou menos. Quando ela começou a rejeitar essa região aqui. Aí deu para fazer um lucrinho bom. Se eu tivesse continuado na operação, dava para fazer mais ainda, só que o lucro bom é lucro no bolso, né? Por que eu estou abrindo operação em long? Porque, primeiro, o mercado, se a gente for analisar o contexto, o Bitcoin, ele segue em tendência de alta, tá? Ele não chegou nem perto de perder a tendência de alta. Tem gente que, rompeu a média de... Cadê minhas médias? Deixa eu ver aqui, peraí. Tem analistas aí na internet que na cabeça dos caras rompeu. Aqui. Rompeu no gráfico semanal a média de 8 períodos, que essa média verdinha aqui, o mercado entrou em tendência de baixa. Não gosto de usar esse contexto, porque tendência, para mim, não é média móvel. Média móvel ajuda a gente a analisar, mas tendência é óbvio. É topo e fundo ascendente. Se você faz um topo aqui, um fundo mais alto, um topo, um fundo mais alto, um topo mais alto, um fundo mais alto, um topo mais alto, isso aqui é tendência de alta. Não adianta você me dizer que isso daqui é... rompeu a média. Olha aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu limpar o gráfico aqui. Claro, num contexto de baixa, se você rompe a média de 8 períodos no semanal, obviamente o mercado vai estar muito mais propenso a cair. Mas aqui, ó, se a gente dá uma analisada aqui, nessa situação aqui, o mercado chegou a romper a média de 8 períodos, ó. E olha o que aconteceu na semana seguinte. Subiu quase 30% o Bitcoin em uma semana, depois que ele rompeu essa média de 8 períodos aqui. Então, claro que num contexto, ó, aqui, por exemplo, rompeu para cima, entrou em tendência de alta. Olha aqui, rompeu para cima aqui. Ó, rompeu para cima aqui. Na semana seguinte desceu. Rompeu para cima aqui, na semana seguinte desceu. Qual foi o momento que entrou em tendência de alta? Quando começou a fazer topos e fundos ascendentes, ó. Quando o Bitcoin começou a fazer isso daqui, ó, topos e fundos ascendentes, ele entrou em tendência de alta. Não foi porque ele rompeu a média de 8 períodos para cima que ele entrou em tendência de alta, nem porque aqui ele rompeu para baixo que ele entrou em tendência de baixa. Então a gente tem que analisar sempre o contexto, a movimentação do mercado. Dentro disso, já vou deixar tu falar, tá, Rafa? Só para eu terminar o raciocínio aqui. Obrigado, meu irmão, tranquilo, fica de boa. Dentro disso, se a gente está fazendo topos e fundos ascendentes, se aqui o Bitcoin ele fez uma movimentação parecida com a movimentação que ele está fazendo agora, ó. Movimentação de cunha descendente, que normalmente rompe para cima. Agora ele está fazendo outra aqui. Aqui ele rompeu para cima e entregou quase 40% de alta. Aqui, quando ele romper, se ele está fazendo o mesmo padrão, a gente vai trabalhar com a probabilidade. A probabilidade é que ele continue subindo. Mas o cenário macroeconômico. Cara, o cenário macroeconômico está começando a ficar até favorável. Se a gente vê esse acordo aí sair, né, do teto de gasto lá nos Estados Unidos, provavelmente a gente vai ver pump S&P 500, pump no Bitcoin, né, ó, S&P 500 já tá beijando aqui a resistência de 4.200 pontos. Quando a gente vê o S&P 500 superar essa resistência aqui, a gente vai ver o Bitcoin ir embora junto, entendeu? Então, eu, Caio, não estou vendo motivo para vender nada nesse momento. Eu estou vendo motivo, ó, isso daqui é padrão de alta no Bitcoin. Tem algumas altcoins, né, como eu separei aqui algumas que eu vou passar para vocês aqui, que estão começando a entrar em tendência de alta também, estão fazendo padrões de alta. Então, rapaziada, sem desespero, fechou? Fala aí, Rafa. Ô, Caio, eu tava vendo, cara, algumas análises Augusto? Não, Augusto não, o Bex lá. É o Augusto Bax. Isso, Augusto. Cara, é assim, eu acho que o cara, ele se enche demais quando vai falar a respeito de queda. Parece que o cara,
ele traz algumas análises meio que malucas, sabe? Ele se enchendo e tudo mais, a galera dando elogio para ele. Amigo, se a gente vê o cenário que hoje tá, que não tá igual o ano passado, que o ano passado a gente tinha muita coisa aí que fez com que o mercado derretesse. Foram vários motivos, né? Principalmente com a quebra da Terra-Luna, né? Que foi um dos grandes motivos que fez com que o mercado derretesse, né? Sim. Esse foi um dos grandes motivos. Aí ele fazendo aquelas análises e tudo mais, que o Bitcoin agora vai cair, aí daqui a pouco o cara faz um vídeo e fala que o Bitcoin vai subir. Cara, fica aquele negócio chato. Como é que a galera, cara, o que eu fico mais chateado é isso. O cara fala que vai cair, tem um bando de gente que vai e vende. Daí a pouco ele tá falando que vai subir. Aquela mesma galera que vendeu tá comprando até mais caro. Sim. Assim, eu não gosto muito de ficar criticando a análise do outro, não, mas o que acontece com ele é o seguinte: ele é um dos melhores analistas gráficos do Brasil, no meu ponto de vista. Só que agora ele está aprendendo a fazer análise macroeconômica e ele agora acha que é soberana a análise macroeconômica, que é só ela que interessa. São esses pontos que a gente tem que enxergar para a gente, nós que estamos aqui, vamos dizer, nós estamos em 5 aqui. O que nós temos que analisar é nem tudo que o Caio, nem tudo que o Rafael, o Agarlan, o Paulo, o Bruno está dizendo em termos de análise, nós devemos seguir ao pé da letra. Né? Sim. Nós devemos fazer nós devemos aproveitar, ter aqui alguns pontos que a gente tem que tirar para poder fazer a nossa própria análise e dizer, não, aqui é o momento em que eu vou entrar e aqui é o momento em que eu vou sair. Né? Igualmente, nós fizemos aquela análise lá da MDT. A MDT eu me posicionei nela ali mais ou menos nos 42 e pouquinho, 43. Hoje ela está acima. Ela entrou em tendência de alta no semanal. Né? Ela está fazendo sempre topos e fundos ascendentes. Se a gente olhar no gráfico de 4 horas, diário, ela está fazendo isso. Né? Então, assim, eu tenho que pegar alguns pontos que você me passa aqui para mim poder fazer uma outra análise e dizer, não, aqui eu estou certo, aqui eu estou indo correto. Caio me deu uma dica, eu estou aplicando ela aqui e aqui eu estou passando uma análise correta em cima disso que o Caio me passou ali. Se tem algum ponto negativo, a gente também tem que analisar, né? Mas é o que eu falo. Tem muitas pessoas que estão seguindo, estão só servindo de degrau, cara. Que é isso que nós temos que ficar esperto. Tem alguns amigos que tá dentro do grupo que não fazem parte da CAL que a gente está aqui, que deveria, porque tem pessoas que têm facilidade de cair em golpe. Tá entendendo? Um amigo me chamou agora, ontem à noite, por volta de 10 horas da noite, mandou um print para mim e tal, de um negócio que a gente fez parte, um boot no Telegram, TRX ali, que os caras mandou uma mensagem para ele falando que ele tem 280 e poucos dólares para tirar lá de dentro do boot, mas só que ele tem que pagar uma taxa. Eu falei, meu irmão, é assim, eu já falo, cara, logo na lata, eu falo, cara, qualquer negócio que você tem dinheiro para sacar, que a plataforma vier exigir que você deposite X valor para você sacar aquilo, sai fora. É golpe. É golpe. Então tem gente que tem tendência de cair em golpe, né? Uma fala, muitas das vezes, seja de quem for, tipo, Caio, se você falar aqui algo e bater com influência em nós, às vezes acaba a gente fazendo e acaba até dando errado. Você sabe disso que, ó, até no grupo que a gente faz parte, do Fabrício, tem hora que a gente pega alguns PRJs que não dá negativo. Sim. Mas o que é que ele diz? Qual é o ponto que ele coloca? Analisem, não é isso? Sim. Não precisa a gente seguir a risco o que ele está falando. Ele fala, ó, acompanhe esse PRJ, analisem esse PRJ e tudo mais. Quando ele mandou o PRJ da SRM, ela estava lá a 20 centavos. Quanto que ela está agora? Né? Tá 7. Então, assim, se o cara pega uma análise direcionada à SRM, qual era o ponto que ele iria entrar? Naquele ponto que a gente viu, ali do 12, do 10, mas só que ela veio mais abaixo, ela chegou no fundo do fundo, né? Na verdade. Ela pode cair mais? Pode. Mas, assim, analisem, pesquisem, estudem. Aprenda a fazer a sua própria análise. É isso que a gente tem, que eu estou tentando esclarecer aqui, né? Porque não adianta eu chegar a dizer, ó, comprem isso, comprem aquilo, ó, o momento de comprar essa, ou o momento de vender aquela. Por quê? Porque, às vezes, acaba você deixando de lucrar
ou às vezes acaba deixando de entrar numa posição melhor. Né? Sim. E não é nenhuma crítica, assim, tipo, destrutiva, é algo para construção, com relação ao que o cidadão aí, o Bex, ele fala. Cara, o segredo da consistência nesse mercado é você ter um operacional e você ser fiel ao seu operacional. Sim, sim. Não interessa, tipo, o cara, eu opero assim, eu ganho dinheiro assim. Essa é a minha estratégia. É ela que eu vou utilizar. O dia que ela não estiver dando mais certo, eu vou procurar outra estratégia, outro operacional. Mas enquanto ele dá certo, você tem que ser fiel a ele. Se você fica igual um boneco de posto, cada hora indo para um lado, você só vai perder dinheiro, não adianta. Somente. E não ouvir também, tipo, tudo quanto for negativo. A gente está vendo um mercado que entrou em tendência de alta desde janeiro. Sim. Né? Desde janeiro. E só subido, tem tido suas correções. Claro, toda correção era saudável. Né? É diferente, o mercado ele subiu 30%, 40%, 50%, e aí ele está devolvendo ali 5%, 8%, às vezes no máximo 10%. Aí o cara já fala, nossa, vai voltar para os 15 mil, vai cair para 12 mil. Meu irmão, é um pânico na mente de quem não tem análise fundamentalista, na mente de quem não sabe fazer algum tipo de leitura ou fazer alguma pesquisa macroeconômica e tudo mais para entender o que está acontecendo. A gente está vendo um cenário hoje, tipo, se conseguirem haver um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, a gente vai ver as criptomoedas bombarem. Sim. Que essa é uma das realidades que está tentando acontecer hoje nessa reunião do G7. A gente não sabe o que vai ocorrer, mas o que estão tentando é fazer esse acordo. E para isso vai exigir muita coisa dos outros governos, como Estados Unidos, China, Taiwan, e não só isso, até Brasil está envolvido com relação a isso, né? Por conta de algumas críticas contra a Ucrânia, por isso, por aquilo e tudo mais. Então, assim, a gente tem que buscar um pouco de informação, tirar um pouco de tempo para isso, né? Sim, sim, com certeza. Então, aí o que eu tava vendo aqui liberou o Alex. E aí, Alex, beleza, irmão? O que acontece? Hoje eu tava vendo algumas criptos aqui. Foi qual que eu vi? Foi a CFX, com Flux. Com o fluxo deu legal hoje, uma movimentação boa hoje. Deu. E ela tá, olha só. Deixa eu ver qual foi. Se a gente colocar a CFX aqui no gráfico diário, o que tá acontecendo aqui? Por que eu tô de olho nela? Vou puxar aqui pra gente dar uma analisada melhor. Aqui, ó. Conflux. Ombro, cabeça, ombro invertido. Zona de resistência, aonde ela está nesse exato momento. Quando a Conflux romper essa resistência, confirmando o ombro, cabeça, ombro invertido, ela vai estar fazendo o quê? Pivô de alta. Ela já fez aqui esse fundo, esse topo ainda está mais baixo do que o topo anterior, mas ela já fez um fundo mais alto. Quando ela romper essa resistência, ela vai estar fazendo um topo mais alto, confirmando o ombro, cabeça, ombro invertido e confirmando a entrada em tendência de alta no gráfico diário. No gráfico semanal também, ela vai estar fazendo uma máxima, um topo mais alto que os topos anteriores. Então, a Conflux, ela está bem interessante. No semanal, ela já está em tendência de alta, tá? Ela só está fazendo uma correção. Como a gente pode ver aqui, no semanal, nós temos já uma tendência de alta na Conflux. Ela fez esse topo aqui, fundo, topo mais alto, e agora ela está fazendo um fundo mais baixo para dar prosseguimento a uma próxima pernada de alta, que a gente pode, inclusive, projetar a primeira pernada aqui, ó. Então, se a gente vê o Bitcoin dar uma animada com esse acordo aí que tá essa guerra lá nos Estados Unidos do Senado com a presidência
teto de gastos, né? Se a gente vê chegarem no acordo, Bitcoin romper aquela cunha descendente que está rompendo para cima, levando o preço lá para os 34, 35 mil dólares, a gente consegue ver a Conflux, que hoje está aqui em 32 centavos, replicar essa pernada de alta dela aqui e bater aí o topo histórico dela, podendo levar ela para cima dos 3 dólares, tá? Então a gente consegue, sim, a Conflux é um ativo que já está em tendência de alta, que tem potencial de fazer aí 2.000% de alta. Então a Conflux me interessa bastante no rompimento, né? Eu acho que o fator primordial da Conflux aqui é exatamente no gráfico diário, esse ombro, cabeça-ombro, que está sendo formado agora. Ao romper, a gente vai confirmar pivô de alta e vai dar prosseguimento à alta. Então, a Conflux, eu só vou esperar ela fazer esse rompimento no gráfico diário, porque no gráfico diário ela está fazendo uma correção, buscando um fundo. Normalmente, olha só, olha que interessante. O fundo do semanal, normalmente, ele acontece quando o RSI ele chega próximo ou entra em sobrevenda. Ó. Aqui ele entrou em sobrevenda no gráfico diário, ó, nessa região aqui, ele fez o fundo e agora ele está querendo confirmar um pivô de alta para dar início à alta. Ele vai sacramentar esse fundo no gráfico semanal e vai voltar à tendência de alta no gráfico diário. Então, a Conflux, para trade de curto prazo, nesse rompimento aqui, tá? Rompeu aqui, pode entrar que só se acontecer alguma aberração no mercado para ela não continuar dando tendência alta. Eu gosto muito desse tipo de ativo por isso. Faz sua consideração aí, Rafa. Cara, a Conflux ela tem se mantido muito forte por conta daquela parceria que ela fez com aquela empresa da Dixin lá da China, né? E ela fez parece que ela fez o primeiro lançamento do chip, né? O BSIM, né? Aham. Ela já fez o primeiro lançamento. Então, foi por isso que deu essa pernada de ontem para hoje, né? Aham. É sempre interessante essas informações aí que você está trazendo, Rafa, porque você olhar no gráfico e confirmar na seara fundamentalista é quase que certo você botar dinheiro no bolso. Porque não tem nenhum motivo, você acabou de trazer informações aqui que deixam positivo tanto no gráfico, que já está em tendência de alta no semanal desde dezembro, a Conflux começou a entrar em tendência de a subir em dezembro, né? Aqui, não, em janeiro, foi em janeiro, né? Para considerar janeiro. Não estou bem lembrado. A primeira criptomoeda que eu fiz aí 75%, cara. Eu entrei com $400 e saí com mais de $700. Aí, top demais. Eu entrei a 14 e saí com ela aí a 27, alguma coisa, algo assim. E se a gente for analisar a Conflux aqui, ó, todas as vezes que ela fez correções, ela fez correção para continuar subindo. Então aqui ela está fazendo uma correção um pouco maior do que as correções anteriores, mas provavelmente, se a gente colocar aqui no gráfico diário, a gente vai conseguir identificar também o nosso padrãozinho que a gente gosta bastante, que é o padrão de cunha, ó. Olha quanto padrão de alta que ela está fazendo. Ó, cunha descendente, ombro, cabeça, ombro invertido e pivô de alta prestes a ser rompido. Ela vai romper a resistência do ombro, cabeça, ombro invertido, vai romper essa linha de tendência de baixa da cunha, vai romper um monte de coisa. Então, no gráfico, a gente tem todos os motivos para acreditar que ela vai entregar mais alta. No aspecto fundamentalista que você está trazendo aí, mais ainda. Então, uma boa, é uma boa, eu já tinha separado ela aqui, é uma boa pedida também. Ô, Caio, outra Inclusive, coisa. me lembrem, eu vou fazer um vídeo dessa análise aqui para colocar lá no TikTok também dela, porque é um ativo que está excelente. Top demais. Ô, Caio, outro ponto. Esse rompimento que você está marcando aí, mais ou menos,
seria qual preço para a gente entender que ela vai fazer aí? Então, o rompimento, ele é o rompimento, ó, se a gente traçar aqui uma linha de tendência, ele tem dois rompimentos aqui prestes a ser. A gente tem essa linha de tendência de baixa, que está segurando ela, e a gente tem essa zona de resistência aqui. Ó, essa zona de resistência aqui, na linha azul, essa faixa de resistência. Eu não gosto de usar linha, porque linha é muito relativo. Eu gosto de usar o triângulo, porque o triângulo ele te dá uma noção melhor do que é a resistência, tá? Então, ela rompendo essa linha de tendência de baixa e rompendo essa zona de resistência aqui, que é aonde ela está tentando, ela está batendo e voltando desde abril, desde o mês passado, né, já tem pouco mais de um mês que ela está resistindo a isso daqui. Provavelmente a gente vai ver, né, essa faixa aqui, entre 34 centavos e 32 centavos, que é onde ela está agora. Se ela bater lá nos 36, ela vai estar confirmando o pivô de alta no gráfico diário. Então fiquem de olho nessa região aqui, entre 35 centavos e 32 centavos. Quando o preço ultrapassar aqui, pivô de alta, continuação de tendência em tempos gráficos maiores, como o semanal, que está em tendência de alta, e o mensal também. Se a gente colocar aqui no mensal, ó, mensal também em tendência de alta. Ó. Então a Conflux ela é um excelente ativo, tá? Só ficar de olho nessa faixa. Rompeu os 35 centavos, provavelmente vai ser só alegria. Outra que está buscando rompimentos, Caio, está sendo a MDT. A MDT eu tava ontem, foi ontem que você sugeriu a gente dar uma olhadinha. Foi ontem que a gente deu aquela olhadinha rápida. Ela tá ali buscando aquele rompimento. Ela fez até um pequeno rompimento dos 45, 0.045. Ela rompeu nos 46, só que acabou voltando e agora está testando novamente. A MDT, o ideal é que ela rompa essa linha de tendência de baixa aqui, ó, no gráfico diário. Rompa essa média. Por que a média de 200 períodos ela é uma instituição? Ela sempre vai funcionar como suporte e resistência. Tá? Você vê que ela está segurando bastante. Mas quando ela romper essa linha de tendência de baixa e romper essa média de 200 períodos aqui, tá no diário aí, tá no diário nela. Você vê a vela que ela fez hoje, cara. Você ter, só você ter isso aqui é um engolfo de alta, tá? Isso aqui é um engolfo de alta. Quando a vela engole a vela do dia anterior, a gente chama isso daqui de engolfo de alta. Se dentro de um contexto de alta, ela sugere mais continuação de alta. Claro que ela está segurando nessa resistência, que é a média de 200 períodos, e essa linha de tendência de baixa aqui, né? Por isso que ela deu uma retraidinha. Mas quando a gente vê a MDT, se a gente vê ela começar a querer passar aqui essa região de 60 centavos, 58 centavos mais ou menos, que a maior resistência dela é essa aqui, ó. Essa aqui é a maior resistência da MDT. Que é o 0.058, né? 0.058, isso aí. É a maior resistência dela. Que também, não, ainda é. No curto prazo, essa é a maior resistência dela. Quando a gente romper isso daqui, provavelmente a gente vai entrar em tendência de alta também nela, tá? Mas a MDT, ela tá fazendo padrão de alta, já desqualificou a bandeira de baixa, se a gente considerar aqui, ó. Bandeira de baixa, a gente normalmente considera ela até uma 38,2 de Fibonacci. Mas o ideal na MDT aqui, no gráfico, ó, isso aqui é um canalzinho de alta, que existe uma possibilidade dele romper para baixo e trazer um pouco mais de baixa. Porém, é o que eu falei, ó, ela já entrou aqui, RSI em sobrevenda no gráfico diário. Se a gente vê ela romper, até mesmo esse canal para cima aqui, já fica mais saudável para ela vir retestar essa zona aqui do 0,57, 0,58, mais ou menos. Tá? No gráfico diário. Gráfico semanal, o contexto já é outro, ela está em tendência de alta, tá?
pode ser que esse fundo aqui no gráfico diário, que ela formou com RSI em sobrevenda, seja o fundo do semanal que ela está buscando. Tá? Mas a gente precisa ver esse rompimentozinho aqui. Ó, se bem que uma coisa que a gente precisa ser observada, nessa semana que terminou, ontem, ela já fez a máxima. Dá para no gráfico semanal você já consegue considerar isso aqui como um possível pivô de alta. Tá? Claro que a gente tem que considerar que tem essa zona aqui do 0,58, que é uma zona de resistência bem relevante, mas o projeto sendo bom, no rompimento dessa linha de tendência de baixa aqui, dá para começar a ir fazendo preço médio nela, conforme ela for fazendo correções em tempos gráficos menores, como, por exemplo, 1 hora. Ó, MDT. Entrou em sobrevenda no 1 hora, ela faz fundo no diário. Ó. Aqui, ó. 1 hora em sobrevenda. Sobrevenda, entregou 12% de alta. Então, quando ela romper isso daqui, a gente espera, para não entrar no FOMO, ela corrigir, entrar em sobrevenda de novo no gráfico de 1 hora, porque aí ela vai estar possivelmente formando um fundo, aí já fica mais saudável para entrar nela. Tá? Mas a MDT tá legal também, ó, Rafa. Certo, Outra que eu tô de olho, que eu tô vendo aqui, é a TRX. Tá bem forte também. Ó, TRX. Ó, gráfico de 1 hora. Hoje ela tá muito forte. Olha a TRX. O que aconteceu com a TRX aqui? TRX fez a mesma coisa do que está fazendo a Conflux. Ó, ombro, cabeça e ombro. Rompeu. E agora a gente vai esperar. Ó, ela está em sobrevenda no gráfico diário. Aqui a gente não entra. Ó. A gente já sabe que isso daqui é FOMO. Entrar aqui é doideira. O que a gente espera? Espera sair da sobrevenda no gráfico diário. No gráfico de 1 hora, a gente espera ele entrar. Da sobrecompra no gráfico diário. Provavelmente na sobrevenda do gráfico de 1 hora. Então, se a gente puxar aqui o RSI Levels. Agora, aqui mais ou menos na casa dos 0,74, seria um ponto interessante para entrar na TRX, tendo em vista que ela já rompeu a resistência majoritária, que era essa resistência aqui, ó, no gráfico diário, que formou esse ombro cabeça a ombro. Ó, essa faixa de resistência aqui, ó. Está sendo rompida hoje, mais especificamente, começou esse rompimento ontem. Quando ela voltar ali, né, agora a gente não entra, RSI em sobrecompra no diário. Quando ela voltar com RSI em sobrevenda em tempos gráficos menores, como 1 hora e 4 horas, já fica interessante para entrar na Tron também. Tá? Dá para fazer um tradezinho legal nela. Ó. E olha que interessante aqui. Ó. A Tron, ela rompeu, já tem uns dias, essa cunha aqui. Ó. Rompeu essa cunha aqui já tem uns dias. Ela ficou... Ó, ela fez esse rompimento em fevereiro. Fez pullback, ficou dando essa marteladinha aqui e agora ela tá entrando em tendência de alta. Então, TRX tá interessante também, tá, rapaziada? O Caio, será que tem a ver essa alta dela aí, tem a ver com aquele anúncio que o CEO do Tether avisou, queria estar comprando aí uma porcentagem em Bitcoin? Será que puxa alguma coisa? Puxa, né? Porque é dele, da mesma, é a blockchain deles, né? Do Tether, é X, né? Sim, sim. Bem provável. Bem provável. Alguma coisa que muda, né, nesse cenário, né? Eles bem vão provável. ser 15% dos lucros deles, eles vão utilizar para comprar, alocar Bitcoin na carteira para poder manter o fluxo de Tether, né? Sim, sim. É bem provável. Galerinha, vocês têm espaço aí, viu, pessoal? Galera, sugere isso. Quem Deixa quiser só sugerir. o Caio conversando aqui, não. A live tá gravando aí. A Caio tá sendo gravada. Alguém tem alguma sugestão de análise pra gente fazer?
Observando e aprendendo. Eu falo bem, eu falo assim pra caramba, porque assim, é um meio de me comunicar, cara. Eu busco melhorar um pouco cada dia a minha comunicação com pessoas que não é do meu cotidiano aqui, pessoal, mas a gente possa agregar algum tipo de conhecimento, sabe? Ah, sim, tá certo. Isso aí. O Paulo colocou aí LQTY, uma coisa assim ali. Vou dar uma né? olhadinha nela. A gente já olhou ela semana passada, né? Olha a projeção da Pode chamar aí, TRX, Paulo, pode galera. ativar o microfone aí, pode dar um grito aí, viu? Olha só, se a gente pegar o mastro dessa cunha aqui, olha só, olha o potencial da TRX. Bateu quase 1,20. Olha que loucura. Isso é quanto por cento? Vamos ver aqui. Isso dá uma alta de quase 2.500%. Se ela continuar essa movimentação de alta, né, cara? Se ela replicar o mastro dela aqui. Isso aqui é onda de Elliott, né? Onda A, onda B. Se ela faz essa onda C guardando proporcionalidade com a primeira onda de alta, a gente vê a TRX bater 1,30 tranquilamente. Próximo bull market, muito provavelmente. TRX é um projeto com controvérsias, tem gente que não gosta muito, mas eu vejo potencial nela sim. Tem uns problemas por conta dessa questão de contratos que tudo mais, que a galera migrou o método de pirâmide financeira tradicional, migrou tudo para dentro da blockchain da TRX, cara. Aí os caras estão criando boot com isso, boot com TRX, boot daquilo, cara. Tem muito scan de TRX, mas muita coisa. Virou uma bagunça. Vai fazer toda a diferença. E por fim... um amigo meu, no final do ano passado, ele me mandou era Tron Seed, se eu não me engano. Ele depositou lá um dinheiro, era uma pirâmidezinha daquela clássica. Aí todo mês você conseguia, todo dia, às 10 horas da noite, você conseguia sacar um pouquinho de TRX. Isso. Em 26 dias você recuperava o seu investimento. Aí eu falei, cara, quer entrar em pirâmide? Pelo menos toma cuidado de saber se a pirâmide é nova, cara. Porque quando é nova, você ainda ganha um dinheirinho, né? Porque, pô, a pirâmide tem uma semana. Pô, a pirâmide, ela tem um estudo que foi feito, ela dura no máximo 12 meses, e em média 8 meses. Então, pô, a primeira semaninha ali, às vezes você consegue. Aí ele conseguiu empatar certinho, recebeu tudo que ele botou. Aí a pirâmide quebrou na semana seguinte, quando ele ia começar a entrar no lucro. Eu não sei se vocês viram falar de uma tal de Boneto aí, tá? Que mexe com pecuária, gato, essas coisas, tá? Fica esperto, viu? É muita pirâmide, cara. A TRX tem que... A pirâmide. A TRX tem que tomar cuidado também com uma coisa, tá? Ela está em sobrecompra. Acabou de entrar, ó, recentemente agora. Em sobrecompra. Esse top com um outdoor... No semanal, tá? Então, o semanal está em sobrecompra. Ela precisa fazer uma correção. Se eu fosse sugerir um lugar bom para entrar na TRX, quando ela voltasse aqui, ó. Ó, na casa dos 0,71, mais ou menos. Provavelmente vai ser a sobrevenda numa hora. Vamos ver. Na execução. A estratégia do mercado. Ó, mais ou menos aqui, o RSI vai estar em sobrevenda numa hora. Então a TRX fica legal de entrar nela. Se ela voltar aqui, ó. Mais ou menos nessa linha azul aqui. Claro que ela tem que cair muito, mas qualquer coisa acima disso daqui, ó, gráfico diário, provavelmente, ó, gráfico diário com níveis muito extremos de sobrecompra. Ó, tocou a linha vermelha no RSI Levels no gráfico diário. Tá no nível mais extremo de sobrecompra. No gráfico semanal, acabou de entrar em sobrecompra também, ó. Então, TRX tem que ficar de olho porque ela vai fazer uma correção a qualquer momento. E é nessa correção que dá a oportunidade de entrar nela, tá, rapaziada? Sempre, botem isso aqui como regra, tá? Nunca, em hipótese... mas aí eu perco a movimentação de alta. Cara, não interessa. Nunca entre em nenhum ativo que você vê o RSI em sobrecompra. Nunca.
Isso daqui significa que ele já está no nível máximo de estresse de compra, que a força vendedora não aguenta mais subir. Se você vê isso daqui acontecer em tempo gráfico grande, como um gráfico semanal, que é o que a gente está vendo aqui, e um nível super extremo, hiper extremo no gráfico diário, corra de entrar em ativos assim. Espera. É boa oportunidade, porque são ativos que vão estar em tendência de alta, mas você quer pegar uma correção, né? Às vezes você consegue pegar aí com 10% a mais, tá? Diga lá, Rafa. Eu acho que o Bruno deixou o microfone ligado aí sem querer, viu? Bruno. Vou desligar aqui, peraí. Outra que eu tava dando uma olhadinha mais cedo, SNX. Foi a SNX ou foi a GMX que teve uma queda brusca aí? Meio. Eu acho que foi a GMX. GMX, eu acho que teve uma venda muito maluca, o Fabrício postou lá no grupo. Acho que foi a GMX. Foi a GMX, que caiu muito hoje, né? A GMX é. Ah, não, a GMT, aquela do Step. Ó, mas o que acontece aqui com a SNX? Foi GMX ou foi GMT que teve aquela queda? Que foi Qual é? Eu não cheguei a ver o grupo. É a moeda de negócio de. Não, não é Step, não. GMT. GMT é de. É Step que chama, né? Run to Earn, né? Que você mas anda. Aqui teve uma venda grande aí, foi a GMX. Foi a GMX? Foi. Pode olhar para você ver na GMX aí, que você vai ver no gráfico dela aí, que teve uma queda até boa. A SNX rompeu deriva, fez pullback. No gráfico diário, ela está fazendo a mesma coisa que a CFX. Tá começando a querer fazer o nosso querido ombro, cabeça, ombro invertido. Quando ela. E essa daqui é a maior zona de resistência dela, ó. Essa zona aqui toda. Essa zona de entre 2,60 e 2,40 é a zona de resistência dela. Quando ela fizer esse rompimento aqui, deixa eu limpar o gráfico, ela vai estar confirmando o ombro, cabeça, ombro invertido, vai estar rompendo a média de 200 períodos e vai estar confirmando um pivô de alta no gráfico diário. Então a SNX também está começando a ficar interessante. Tá? Também tô de olho nela. LQTY, né? Que foi o amigo que pediu. Foi a Liquid, né? No gráfico diário, sem sinais de tendência de alta ainda, né? Aqui a gente precisa ver, ó, aqui ela deu oportunidade quando ela entrou aqui em níveis de sobrevenda. Eu acho até que a gente chegou a falar dela tem uns dias, uma semana atrás mais ou menos. Ó, ela estava em nível de sobrevenda, eu acho que eu cheguei a comentar isso. Depois eu vejo lá no vídeo da semana passada. Mas nível de sobrevenda, ela fez topo no gráfico semanal. Fez Ó, ela fez fundo, fez esse topo aqui, agora ela está querendo fazer um fundo mais alto que o fundo anterior. Esperar ela fazer um topo mais alto que esse topo aqui para ela entrar em tendência de alta, tá? Mas, por enquanto, a GMX ela está em tendência de baixa. Um gráfico diário, tá? Então, eu acho que eu tinha até comentado sobre isso, só que aqui ela já está começando a querer fazer um fundo mais alto que o fundo anterior, coisa que não acontece já tem tempo. E claro que nela, se ela confirmasse um pivô de alta, ó, a gente tem aqui uma linha de... Quando ela vai confirmar esse pivô de alta? Quando ela romper essa linha de tendência de baixa aqui. Rompeu essa linha de tendência de baixa. Você tá analisando esse gráfico aí na Binance, né, Caio? A da Binance. Porque ela gráficos de outras, tipo, acho na Gate.io. Tá diferente? É um pouco diferente, viu? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Acho que na Gate. Puxa na Gate, o KuCoin pra você ver. Peguei na Gate. Não tá tão diferente, não. Não tá tão? Pode ser que em tempos gráficos menores, mas no diário tá... O contexto tá parecido. Porque quando ela foi lançada agora, eu acho que ela foi lançada em fevereiro na Binance, ela deu aquela alta, né? Ela tava ali, acho que é 50 centavos na... Ah, sim, deve ter sido deve estar um pouco diferente aqui, ó. Aí, ó, esse ponto aí.
Quando ela deu essa subida aí. Então, aqui o que acontece? O mercado tem memória, né? A LQTY, ela fazendo ela aqui é um pouco arriscada, porque ela precisa fazer esse pivô de alta, superar essa zona aqui de 1,40. Superou essa zona de 1,40, provavelmente ela vai testar isso aqui, ó, para depois cair de novo. Dá para entrar aqui de novo, em 1,40, ela vai romper, vai testar 1,70, que é a zona de resistência mais forte que ela tem. Entrou aqui, eu sinceramente entraria a 1,40 para sair a 1,70, tá? Porque eu não acredito que ela vai romper essa resistência aqui com muita facilidade, não. Se a gente colocar no gráfico semanal, se bem que no gráfico semanal é uma resistência que já exerceu uma forcinha interessante nela, então. Mas assim, é o que eu falei, ela ainda tem espaço para cair, tá? Ela tá querendo, no gráfico semanal, ela fez nessa semana um fundo mais alto que o fundo da semana passada. Isso daqui é positivo. Tem gente que já começa a fazer preço médio aqui. Porque se ela fizer o topo mais alto que o topo da semana passada, nessa semana agora, ou seja, se ela superar a região de 1,45, ela já vai começar a confirmar pivô de alta no tempo gráfico diário. Tá? Aqui nessa zona aqui de 1,50 mais ou menos. Seria uma entrada mais segura, tá? Nela. Mas, provavelmente, quando ela confirmar esse pivô de alta aqui, ela vai vir testar essa zona aqui de 1,70, tá? Na verdade, eu acho que a zona mais forte de resistência dela tá na casa dos 2,10 aqui, tá? Mas tem que dar uma olhadinha para ver. Porém, ela ainda tem espaço para cair, tá? Então, acho que foi o Bruno, né, que pediu para ver ela. Não, foi Paulo. Foi o Paulo? Aí, Paulo, o que acontece? Para ela ficar saudável para entrar, esperar ela fazer um pivôzinho de alta, tá? Entendi. Ó, ela confirmou aqui. Na real, o que ela já tá fazendo no gráfico diário aqui, ó, ela fez esse topo aqui, fundo, topo mais alto, fundo mais alto. A confirmação segura é aqui, mas ela já meio que dá pra gente considerar que no tempo gráfico diário ela já confirmou um pivô de alta, tá? Mas seria legal ela superar esse topo que ela fez aqui, ó. Na casa de 1,45, tá? Superando ali já fica mais saudável, porque ela vai estar confirmando o pivô de alta no gráfico semanal também. Ó, ela já fez o fundo mais alto que o fundo anterior. Essa semana tá querendo fazer um fundo mais alto pela terceira semana consecutiva, só que ela precisa fazer um topo mais alto, ó. Ela tá tendo um padrão de equilíbrio aqui. Ó. Entendeu? Padrãozinho de equilíbrio. Então, para ficar bonito mesmo, ela romper 1,45. Rompeu 1,45, aí fica bonito, porque vai ser pivô de alta no gráfico semanal. Ela quase fez, ó, na semana passada, ela bateu justamente na máxima da semana anterior e caiu tudo de novo. Então, ela ainda tem espaço para cair. O mais saudável nela aqui seria acima de 1,45. Tá? E lembrando, né, Caio, porque Olha o volume dela de venda já não tem mais para onde cair, ó. Ó, volume descendente, ó, volume caindo de venda, ou seja, não aguenta mais cair. Ó. Desde que ela começou a cair, o volume está descendente. Já está fazendo a terceira semana seguinte um fundo mais alto que o fundo anterior, só falta ela fazer um topo mais alto que o da semana anterior. No gráfico diário ela está fazendo pivô de alta, mas seria legal ela superar essa zona aqui de 1,45. Show? Fala aí, Rafa. Não, eu tô falando assim, porque às vezes a pessoa vai buscar algum tipo de análise lá dentro do gráfico da corretora, da Binance. O ideal é vir aí no TradingView para poder ter mais uma, né? Tá certo, com certeza, Paulo? principalmente no TradingView. Assim, ativos maiores, né? Ativos que já tem mais de 2 anos, mais de 1 ano, você vai ver até uma boa paridade entre as corretoras. Agora, ativos recém-lançados, isso aí que o Rafa tá falando tá perfeito, tá? Aqui, ó, ela lançou em fevereiro. É sempre bom você dar uma olhadinha em outros gráficos e tomar como base sempre a corretora ou as corretoras que lançou primeiro, tá? Porque às vezes ela lançou na Gate e listou na Binance depois, né? Então você
precisa considerar esse contexto. Sempre o gráfico da corretora que ela foi lançada, que é onde é o gráfico que vai ter mais informações, tá? Mais alguma... Olha a sua, que caiu bastante, cara, essa semana foi a Carbon, né? E a Aurora. Deram uma descida brusca. A Carbon é... Como é que é mesmo? É C... CS e X, uma coisa assim. É. CS e X, é isso mesmo? É isso mesmo. CS e X. Dá uma olhadinha nela aqui. Nossa, caiu. A Carbon é a mesma situação que eu falei aqui, ó. O problema da Carbon... Ela tá sem suporte, né, Caio? Tá sem suporte, tá, tem muito espaço para cair ainda. Talvez o próximo suporte dela... Isso aqui é o preço de ido dela? 1 centavo. 1 centavo? Então, o próximo suporte dela é aqui. 1 centavo. Aqui com certeza vai ter ordem de compra. E muita, porque a galera tava maluco nessa moeda no lançamento. Aqui vai ter ordem de compra. Mas também, tomem cuidado. Comprou aqui, se ela, porventura, ela vier aqui, nem aonde ela tá agora, em hipótese alguma, tá? Até porque o RSI não tá nem sobrevendo, ó. Ele tá acima da linha pontilhada ali dos 30. Não tá nem sobrevendo. Então ela tem muito contexto para cair ainda. Principalmente para buscar o preço de lançamento dela, tá? No preço de lançamento é o próximo suporte, provavelmente vai ter bastante ordem, só que não vai achando que ela vai bater o preço de lançamento e vai subir ad eterno. Aqui é bom para fazer lucros rápidos, né? E se for o caso... Porque o que acontece? Quando o ativo bate, muita gente deixa a ordem no preço de lançamento e esquece. Você fala assim, não, vou botar uma ordem aqui no preço de lançamento e esquece a ordem ali. Então, às vezes, principalmente ativos assim que foram... Quando ela foi lançada? Ó, em fevereiro, né, desse ano. Não tem um período de tempo muito longo, mas às vezes o cara coloca a ordem de compra aqui e vai acumulando ordem de compra aqui no preço de lançamento. E quando ela vai chegando próximo, vai acumulando mais ainda. Então, é bem normal a gente ver ativos como esse bater o preço de lançamento e dar um pump de 20%, 30%. Fazer isso aqui, ó, na vela do diário, tá? Às vezes na vela de... Ó, a galera deixa as ordens um pouquinho acima, né, do preço de lançamento, porque muita gente deixa a ordem no preço de lançamento e acaba que não bate o preço, deixa um pouquinhozinho acima, pouca coisa. Quando ela começa a bater essas ordens, começa a entrar bastante volume de compra, né? Porque vai ser uma região que vai ter bastante ordem. Aí, às vezes, você vê ela fazer 30%, fazer uma vela assim, ó, de agulhar aqui e voltar no mesmo dia, 30%, subir 30%. Então, é uma oportunidadezinha de trade legal, mas tomem cuidado porque normalmente ativo que está assim, ó, em queda brusca, ele só fica seguro quando ele confirma pivô de alta, tá? Então, se ela chegar próximo aqui do preço de lançamento, já lateralizando, ó, ela veio descendo, aí tá perto, aí você tá vendo ela lateralizar, aqui já fica mais bonito para entrar a longo prazo. Porque é sinal que você já está querendo... Aí, quando ela confirmar pivô de alta, já fica mais bonito ainda. Tá? Mas se ela chegar lá no preço de lançamento da maneira que ela tá... Da forma que ela tá caindo aqui, ó, sempre realiza lucro o mais rápido possível, tá? Porque ela pode estar buscando um fundo, um topo mais baixo que o topo anterior para continuar caindo depois. Tá? Mas a Carbon eu não compraria ela aqui antes do preço de lançamento, não. Tá em queda livre. Apesar do volume de venda dela tá começando. O que eu tô acompanhando, o Caio, é a Carbon, eu tô acompanhando, porque eu já comprei ela, tô posicionado mais acima. É a Carbon e a Aurora. Tô acompanhando as duas. Eu tô acompanhando. Meu cachorro tá latindo pra caramba aqui, peraí. Oh! Tá com dog aí no apartamento? Não, ele não fica nem aqui comigo, ele fica lá na minha mãe, mas aí ele fica preso o dia inteiro, porque minha mãe, ela é psicopedagoga e faz atendimento. Sim. Aí eu tô aqui, eu trago ele pra cá pra ele não ficar preso dentro de quarto, né, o dia inteiro. Certo.
Mas aí conclui sua linha de raciocínio. Sim, eu tô acompanhando as duas, porque assim, eu acredito bem nesses dois projetos, sabe? Eu acredito que possa, no longo prazo, dar uma boa grana. Não no médio, curto, não acredito, mas no longo prazo, se a gente fizer um DCA, se a gente fizer um DCA aí, for acumulando no preço médio, fazer o preço médio, vai ficar bem legal. Tanto a Carbo como a Aurora. Eu acredito que vai ficar bem legal. O Paulo quer falar alguma coisa aí, Paulo? Fala aí, Paulão. Não, eu queria só fazer uma pergunta, né? Que eu vi que no grupo da qual a gente faz parte do Fabrício, essa semana teve uma polêmica referente a BSC State. Eu tenho percebido que o Rafael ele tem a métrica dele de estar acumulando, né? Qual é a visão, até baseado no gráfico, o que é que a BSC Station pode agregar para a gente? Puxa ela aí, Caio, a BSC Station pra gente. Deixa eu deixar ela aqui. Ela saiu da minha listinha. Não, tá aqui. A BSC Station é o seguinte, tá? Vou colocar aqui no gráfico semanal. Ela teve essa alta aqui. Só que ela está buscando ainda um fundo mais alto que o fundo anterior, tá? Ela ainda não fez esse fundo, ela ainda está caindo bastante. Então, só que ela está nesse canalzinho de baixa aqui no gráfico diário, né? Esse canalzinho de baixa, você vê que quando ela toca essa aresta inferior, a galera bate compra nela legal. A BSC Station, provavelmente a gente vai ver ela voltar a subir quando o mercado se animar, né? Igual ela subiu em janeiro, fevereiro ali, né? Fevereiro ela subiu bem, inclusive. Enquanto o mercado não subir, ela não é uma moeda que eu vejo que se estabiliza muito, né? Mas quando ela sobe legal também, né? Então a BSC Station assim, eu Caio, por gostar do projeto, eu compro sempre, tá? Independente de onde tá. Eu tô sempre fazendo preço médio nela, né? Eu comprei aqui embaixo, comprei aqui, já comprei aqui de novo. Eu compro ela quase que semanalmente, porque o meu objetivo nela é outro. Meu objetivo nela é pegar os lançamentos lá da Launchpad. Então, mas assim, para trade nela, né, ela tá querendo formar aqui uma cunhazinha também. Ó, no gráfico diário, quando ela fizer aqui um topo mais alto que esse topo aqui, na casa do 0,1200, 2.000 no caso, a gente vai estar confirmando o pivô de alta no gráfico diário, vai estar rompendo essa cunha aqui, vai estar provavelmente oficializando o fundo no gráfico semanal. Provavelmente ela vai entrar em tendência de alta. Só que eu só acredito que isso vai acontecer com a BSC Station quando a gente vê o mercado começar a subir bem, tá? O Bitcoin romper aquela cunha ali, começar a subir, a gente vai ver isso acontecer. A BSC Station, ela é assim, não tem jeito. Para quem quer fazer trade nela, tem que ter paciência. Agora, quem compra o projeto por conta do projeto, tá sempre bem, entendeu? Ô, Caio, um ponto que eu queria deixar aqui, não sei, me corrija se eu estiver errado. A BSC Station, ela teve aquele fundo, foi no 7 centavos ali, não foi? Na verdade, 0,007, né? Sim. Isso. Aí chegou um ponto que ela começou a subir. Eu comprei quando ela estava ali mais ou menos no 8, no 9 ali, né? 0,009, 008, uma coisa assim. Eu comecei a comprar ela ali. Qual foi meu ponto de visão naquele momento? O ponto de pegar lançamentos dentro da plataforma. Eu passei a conhecer um pouco sobre a plataforma. Sim. Só que a gente viu que ela chegou lá, acho que próximo de 3 centavos, uma coisa assim. Ela chegou próximo disso daí. Só que o que acontece? Qual foi o motivo da queda? A moeda ela teve uma grande especulação por conta dos lançamentos que a plataforma começou a lançar, né? Adentrou dentro da plataforma, então ela teve aquela subida, deu uma valorizada aí 300%, ela deu uma valorizada. O porquê que ela começou a cair agora? É porque muita gente, além de ter colocado em stake a moeda, a própria plataforma ela pode utilizar essas moedas que estão em stake para vender, não pode? Pode. Então, por isso que está acontecendo essa queda. Quem pega essa visão agora, faz o quê? Acumula nessa queda. Se ela baixar de 1 centavo aí, cara,
é para a gente encher o carrinho. Sim. Por quê? Porque a próxima subida dela vai ser certeira ela bater aí acima de 2 centavos. Se ela vier aqui, ó, aqui eu encho a mão nela, ó, nessa regiãozinha. Eu comprei mais um pouco essa semana. Cara, eu fiquei chateado com alguns projetos, cara. Porque assim, cara, a gente entra em alguns projetos e a gente busca sempre ter mais informações. Eu entrei em alguns projetos que os caras pararam de passar informações. Sim. E aí para você não ver a sua grana zerar, porque para mim, cara, tem hora que eu só saio de um projeto se eu desacreditar 100% dele. E aí eu desacreditei de 2 projetos essa semana, um que foi a Bisverse, né? Eu estava bem posicionado nesse projeto, cara. Eu joguei uma grana pesada e acabei saindo ali meio que no ferro mesmo, mas fazer o quê? Foi hackeado, cara. O projeto foi hackeado. Os caras não tem jeito. Não lança transparência o que eles vão resolver com relação ao hack, né? E o outro foi a Zenith. A Zenith, cara, os caras estão só passando a rasteira na galera, só passando a rasteira. Aí eu saí desses 2 projetos e fiz o quê? Peguei, comprei quase 20 mil BSC Station, acumulei mais um pouco. A minha meta é chegar nela a 150 mil. Por quê? Eu quero fazer 3 partes. Essa é a minha meta, quero fazer 3 partes. 50 mil eu quero deixar me posicionado em ouro dentro da plataforma, porque como eu estou estudando o Evolua lá do Fabrício, eu quero pegar lançamentos a partir do ano que vem, quando o negócio começar a bombar. Eu quero fazer parte de muitos lançamentos. Sim. Então, eu quero sempre estar na minha posição ouro. Uma outra parte de 50 mil, na verdade, outros 50 mil, eu quero fazer venda na primeira bombada que der para mim ter lucro. E mais 50 mil eu quero guardar mais para frente, caso ela, em um possível momento, aí ela bater sua time high. Sim. São 3 pontos. A BSC é exatamente isso que você falou. Para quem confia no projeto, para quem acredita no projeto, é sempre oportunidade. Para quem pegou aqui, ó, abaixo de 1 centavo, né, aqui quando ela bateu semanal aqui. Ó, eu tô na BSC Station, tô, né? Ó. A BSC Station, quem pegou ela aqui no ano passado, né, abaixo de 1 centavo, se deu bem. Porque pegou num preço que provavelmente eu não sei nem se ela vai lá de novo, tá? Porque ela tá começando a querer lateralizar aqui. E eu acho que a BSC Station ela é um ativo que ela acompanha muito os outros ativos, né? Então, se começar a entrar... Olha em janeiro aqui, ela acompanhou a alta do mercado, ela fez 300%. Eu acredito que o mercado está querendo entrar em alta de novo. Então, se ela fizesse esse fundo duplo aqui, estaria até bonito, mas eu tô achando que ela vai fazer no semanal aqui um fundo contra esse fundo aqui e vai subir legal. Se ela fizer aí mais 300%, a gente vai ter BSC Station aí quase 4 centavos. Vai, com certeza. Então, quem pegou ela, quem tá pegando nessa posição aí, vai lucrar pra caramba, cara. E assim o mercado ele continua em tendência de alta. Com certeza. Galera, hoje eu vou ter que sair um pouquinho mais cedo, que eu tenho que resolver algumas coisas aqui. Tranquilo. Chegou uma turma aqui em casa. De boa, meu irmão, de boa. Falou, galera. Boa noite a vocês aí. Muito legal aí, viu? Brunão, a Carlão, Paulão aí que tá sempre com a gente. Alex. Falou, rapaziada. Valeu aí pela. Tamo junto aí, brigadão mais uma vez, tá? Gravação, assim que o Google liberar pra mim, eu boto lá no YouTube, igual eu faço toda semana. Fechou? Fechou. Então, tamo junto.